Números 13, 30. A Bíblia diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Espírito Santo, nós te amamos, te agradecemos pela tua voz, que tem ecoado no nosso coração, e nós queremos continuar a ouvi-la. Continue falando conosco, continue tocando no nosso coração e levanta-nos hoje. Se existe alguém aqui cabisbaixo, se existe alguém aqui angustiado, entristecido, perdendo o foco, levanta hoje. Que Jesus permaneça sendo único, a ser engrandecido, exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. O tema dessa mensagem é: mantenha o foco. Fala para o seu irmão aí, está perto de você, diga assim: mantenha o foco. Sacode o outro irmão, diga assim: mantenha o foco. Deus falou tão forte no meu coração em relação a essa mensagem. Por quê? Porque a gente acabou de entrar praticamente no segundo mês do melhor ano da nossa vida. Isso. E sabe qual é o maior problema do ser humano? É que o ser humano tem a tendência de começar muito bem. Quando ele está querendo viver alguma coisa assim na sua vida, ele começa determinado. Eu vou fazer esse regime. Não, eu vou estudar para esse concurso. Não, eu vou me esforçar para poder, né, ficar no meu trabalho. E o que é que acontece? Ele começa bem, mas a gente sabe que a vida não é um mar de rosas. A gente sabe que as rosas têm espinhos. A gente sabe que cada dia se torna diferente do outro. Mas o que é que vai fazer com que eu e você nos levantemos todos os dias com uma convicção dentro do nosso coração que quer faça sol ou faça chuva, a gente vai continuar seguindo em frente? Sabe o que faz com que a gente possa seguir em frente? Uma palavrinha chamada foco. Foco. Quando nós mantemos o foco, nós não paramos no meio do caminho. O texto que a gente leu aqui fala de um homem que tinha foco. Caleb era um dos líderes que subiu o monte para espiar a terra de Canaã. Presta bem atenção no que eu estou falando. Só subiram líderes. Só subiram pessoas experientes. Só subiram pessoas que tinham multidões seguindo eles. Foram 12 líderes. E quando eles voltaram, eles começaram a falar a respeito de um relatório para Moisés. Mas ao mesmo tempo, Moisés estava diante do povo. E naquele instante, 10 espias começaram a dizer que a terra era boa, que a terra realmente manava leite e mel. Mas sabe quando você começa a falar de uma coisa boa
E chega uma hora que vem aquele mais. Quando a gente estudou português, a gente sabe que mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Rapaz, quando alguém diz isso para você, é porque vai vir alguma coisa aí que você não vai gostar de ouvir. E foi o que aconteceu. Aqueles 10 espias começaram a semear desespero no coração do povo. Aqueles 10 espias perderam o foco. No momento em que eles subiam, eles ainda tinham foco de avistar aquela terra e de pegar um relatório diante de uma palavra, uma promessa que fora feita por Deus, de que aquela terra seria do povo de Israel. Eles até começaram bem, eles até começaram a subir o monte. Eu fico pensando, talvez louvando, talvez adorando, talvez orando, talvez clamando, talvez gritando, né, e celebrando aquilo que eles acreditavam que Deus ia fazer. Mas sabe o que é que aconteceu? Quando eles chegaram no topo e que avistaram tudo aquilo e que viram gigantes e que desceram, perderam o foco. Fala para a pessoa linda que está perto de você: não perca o foco. Fala para outra aí: não perca o foco. Somente 2 pessoas, 2 líderes não perderam foco: Josué e Caleb. E eu quero falar hoje de Caleb. Caleb. Porque esse homem, engraçado, ele fez o que Moisés não fez. O principal líder ali não era Caleb, não era Josué, era Moisés. A pessoa que tinha que gritar era Moisés. Parou. Mas a Bíblia mostra que Caleb, ele tomou atitudes, e são essas atitudes, são 4 atitudes que Caleb tomou, e que nos ensinam como é que nós também podemos manter o foco. Deixa eu dizer uma coisa para você: Caleb e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. Os únicos. Josué começou a liderar o povo de Israel, e Caleb continuou firme e forte, até o momento que ele chega para Josué e diz assim: ei, agora está na hora de eu herdar a minha terra. Ele foi lá, derrotou os gigantes. Eu amo isso. Sabe por quê? Porque antes ele tinha ido, subido o monte, tinha visto a terra que mana leite e mel, e os gigantes colocaram medo em 10 espias. Mas lá no coração de Caleb estava doido para matar os gigantes. Caleb não via a hora. Por quê? Porque o foco era tomar posse da terra. Como é que você está agora em fevereiro? Janeiro, uau, vamos. Epa, aí as coisas não aconteceram do jeito que você queria. E agora? Como você está? Ei, você está mantendo o foco? Quem aqui crê que vai alcançar a promessa de Deus nesse ano de 2019? Eu creio. Mas para isso vai ter que manter o foco. E como é que a gente mantém o foco, pastor? Para manter o foco, primeiro, silencie as vozes que te tentam tirar do seu foco. O texto diz assim, ó: fez o povo calar-se. Eu estava meditando nessa mensagem, Deus falou algo tão forte comigo. Deus disse assim: não deixe a gritaria dos desesperados chegar ao silêncio dos que esperam. A gente vive num mundo em que, fala sério, é o povo, meu Deus, meu Deus, é desespero. Enquanto quem espera
em silêncio para identificar a voz de Deus. Escuta. Não acredite naqueles que não acreditam no que você acredita. Vai vir muita gente para tentar tirar o seu foco. Vai vir muita gente para tentar guiar você por um caminho diferente daquele que Deus projetou para a sua vida. Mas você tem que entender uma coisa. Você já parou para pensar qual foi a primeira voz que você ouviu na sua vida? Para. Às vezes a gente assiste alguns filminhos, desenhos, que quando, por exemplo, um pintinho nasce, se o pintinho nasce na frente de um cachorro, nos desenhos, o que é que vai acontecer? O pintinho vai chamar o cachorro de papai. A primeira pessoa que viu, a primeira voz. Qual foi a primeira voz que você ouviu na sua vida? Eu acho que foi a voz do meu pai. Acho que foi a voz da minha mãe. Não foi não. Você não sabe. Mas existe uma voz que te guia quando você ainda era uma substância sem forma. Existia uma voz que olhava para você e que dizia assim: esse aí é o meu filho, essa aí é a minha filha. Existia uma voz que dizia assim: peraí, é assim que eu vou fazer ele aqui, ó. Porque Salmo 139 fala isso. Eu não estou inventando nada não. Quando a Bíblia diz que nós fomos formados por Deus no ventre da nossa mãe, ei, fala a verdade. Como é que pode uma coisinha de nada se tornar um bebezão lindo, bonito, grande, saudável? Ei, é porque tem uma voz que está guiando e está dizendo: calma, não sai agora não, fica aí, calma, ei. E daqui a pouco você sai. E essa voz continua te guiando. Porque eu sei que se eu e você estamos hoje aqui, é porque a voz do nosso Pai, a voz do nosso Deus tem nos guiado. A voz do nosso Deus tem feito com que a gente seja bem sucedido. Por isso que é essa voz que você tem que ouvir. Mas se chegar um pastor, ei, Eli era um profeta, era um pastor, era um sacerdote. E teve um momento em que ele chegou para Ana e disse assim: bêbada. Ei, a gente erra, a gente não é perfeito, não é. Mas como é que Ana, qual foi a reação de Ana? Ana disse assim: não, eu sou uma mulher angustiada, eu estou orando porque eu quero um bebê, eu quero gerar filhos. E naquele momento aí, ele faz: epa, peraí. Ela ouviu a voz de Deus, e naquele instante ele manda ela embora, mas declarando a bênção do Senhor sobre a vida dela. Deixa eu dizer uma coisa: ouve a voz de Deus, vai para a palavra, ouça os profetas do Senhor que falam com você sem nem você perceber. Mas não dê ouvidos à voz dos desesperados. Pessoas que estão perto de você e você sabe, porque quando elas falam, você sente lá no seu coração, porque quando você é um filho de Deus, você sente, e você sabe que aquilo que aquela pessoa está falando não está vindo de Deus, não vem de Deus. E é a hora
de você entender que a voz do seu pai é que guia você. A voz do teu pai é que faz você continuar caminhando em direção ao foco. Você sabe por que Caleb mandou o povo se calar? Porque Caleb já tinha ouvido antes. Um dia Moisés disse para o povo e para os líderes de Israel: Deus disse que nós vamos conquistar a terra. Por isso que ele fez assim: cala todo mundo. A gente tem que ter coragem. Eu já falei isso uma vez, mas eu quero repetir. Uma vez uma pessoa chegou para mim no templo pequeno, logo no início do templo, do ministério. Esse cara chegou para mim e disse: rapaz, como é que tu vem para Paulista? Você sabe essa cidade aqui, esse bairro, Maranguape 1, não tem nada de bom aqui não. Na hora eu falei: com licença, se eu estou aqui, primeiro foi porque eu ouvi a voz do meu Deus. E o meu Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vou fazer de você uma bênção. E a partir do momento que eu ouvi a voz do meu Deus, eu sei o que o meu Deus vai fazer. Nunca mais essa pessoa abriu a boca do meu lado. Se tem uma coisa que me deixa chateado, não chegue perto de mim em nome de Jesus. Eu sou do amor, mas não chegue perto de mim para declarar o que a palavra não declara. Qualquer pessoa que me conhece, que já conversou comigo, se você já chega e diz: por que tal? Não dá certo, não dá certo. Por que não dá certo? Eu digo: não dá certo por causa de você. Olha todas as palavras que você está falando. É a hora que você tem que silenciar. E você não tem que ter medo. Você tem que ter coragem. Porque quando você faz isso, escuta, você está defendendo o seu pai. Caleb, era para Moisés fazer isso, mas foi Caleb que se levantou e disse: cala a boca todo mundo. Por que ele teve coragem de fazer isso? Porque ele estava defendendo o seu pai. O pai celestial dizendo: ei, parou. Porque Deus já tinha dito que ia acontecer. E se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Fala para a pessoa que está perto de você: Deus disse que vai acontecer, então vai acontecer. Fala para o outro: Deus disse que vai acontecer, então vai acontecer. Cala a boca de todo mundo e deixa a boca de Deus ter prioridade na sua vida, em nome de Jesus. Vai. Segundo, para manter o foco, não é só silenciar as vozes que tentam tirar o seu foco, também faça a sua voz ser ouvida. Olha o que Caleb fez: mandou todo mundo calar. Mas já pensou se Caleb fizesse assim: cala a boca todo mundo? Fala, Moisés. Não. Quando Caleb mandou todo mundo ficar calado, é porque ele tinha algo para falar. Você sabia que a sua vista segue a sua voz? Por que Caleb começou a falar? Porque Caleb queria mostrar qual era o foco. Qual era o foco? Por isso que a gente precisa declarar pela fé aquilo que a gente vai viver. Tem que abrir a boca. Ei, crente não enxerga primeiro com os olhos, enxerga com a boca. Qual é que é, pastor? É isso aí. Os primeiros olhos do crente são a boca. Isso é fé. Fé é a certeza do que esperamos, é a convicção de fatos que a gente não enxerga, mas a gente crê. Todo mundo que vive pela fé, e os heróis da fé, antes de alcançarem qualquer coisa, qualquer foco que Deus tinha colocado lá na frente deles, eles declararam aquilo que Deus tinha dito para eles. A gente está aqui, ó. Sabe por quê?
eu vi com a boca. Você sabe por quê? Logo, logo a gente vai estar com o nosso templo para mais de 7.000 pessoas, porque eu já vi com a boca. E eu estou declarando sempre aqui. Você está vendo isso? Estou declarando sempre, estou declarando sempre, estou declarando sempre. O restante do terreno pago e mais terreno para a gente fazer mais coisa aqui nessa igreja. Essas cadeiras estão chegando porque eu já vi com a boca. Imagina se Caleb tivesse dito assim, cala a boca todo mundo e não falasse mais nada. Mas ele tinha aprendido que o pai dele tinha criado o mundo pela boca. Qual é o mundo que você quer criar? Como é que é, pastor? Qual é o mundo que você quer criar? Se seu pai diz que toda a autoridade que estava sobre ele estava sobre mim, sobre você, e que a gente faria coisas maiores, qual é o mundo que você quer criar? É a sua casa. Deus, eu quero declarar que meu esposo não vai ser mais aquele bêbado que vai chegar em casa. Ei, eu quero declarar que meu filho não vai ser mais aquele filho que vai estar nas drogas. Ei, eu quero declarar em nome de Jesus. Ei, é esse o mundo que você quer? Qual é o foco? Talvez você começou falando em janeiro aquilo que você queria viver e você parou agora em fevereiro. Por quê, pastor? Talvez porque você ouviu vozes contrárias. Ou talvez que as coisas não aconteceram como você queria e você simplesmente esfriou. Eu me lembro que para a gente chegar aqui dia 5 de agosto, eu me colocava diante de Deus no meu tempo a sós com Ele e declarava: 5 de agosto, paizão. É 5 de agosto, paizão. E eu chegava aqui, procurava o pastor Rodrigo e dizia assim: é 5 de agosto, filhão. E procurava os engenheiros e o pessoal que estava trabalhando aqui e dizia assim: é 5 de agosto. E eu mandava o pastor Rodrigo ligar para o pessoal do ACM, para o pessoal disso, para o pessoal daquilo outro, para dizer: é 5 de agosto. E dia 5 de agosto, a gente estava aqui, fazendo o nosso primeiro culto ao Senhor, celebrando, uma multidão, tudo lotado. Qual é o mundo que você quer criar? Qual é o foco que você tem? Fala. Faz feito Caleb. Mas para manter o foco, terceiro, continue se movimentando. O que foi que Caleb disse? Caleb disse assim: subamos e tomemos posse da terra. Sacode seu irmão e diz assim: ei, vai parar, é? Sacode o outro e diz assim: ei, vai parar, é? Ei, quem tem foco continua subindo a montanha. Quem tem foco continua se preparando para a guerra. Quem tem foco não para de forma nenhuma. Eu gosto do marketing. Eu acho interessante como é que as pessoas fazem propagandas tão criativas. Eu quero que você entenda. Estou fazendo propaganda da Johnny Walker, não. Mas eu amo o slogan deles. Keep walking. Continue andando. Na verdade, todas essas propagandas, gente, são tiradas da Bíblia, porque a Bíblia em si traz princípios tão poderosos para a nossa vida. Quando Paulo diz assim: se esqueça do que ficou para trás e prossiga para o alvo, é keep walking, continua andando. O problema é que a gente anda um pouquinho e aí a gente para, porque a gente vê gigantes.
Porque a gente vê o medo e a frustração e as incertezas e o tempo. Você tem que entender que tem um longo caminho pela frente. São 17 anos que vão ser completados agora em outubro, para a gente chegar aqui. Mas sabe o que aconteceu? A gente nunca parou no meio do caminho. Nunca. Caleb teve 45 anos para caminhar. Como é que é, pastor? Isso. Caleb, para viver a promessa que Deus tinha dado para ele, teve que esperar 45 anos. Parado não, caminhando. O mais lindo de tudo, sabe o que é? Às vezes você diz assim: pastor, não vai aguentar não, porque eu vou cansar, porque, sabe, eu não... Quem disse que você vai cansar? Você sabe o que Caleb diz? Caleb diz assim: ei, passaram os 45 anos, eu quero minha terra. E eu quero te dizer uma coisa, Josué, eu estou aqui do jeitinho que eu estava 45 anos atrás. Estou pronto, estou durinho, estou fortão. Pode mandar a bênção. É por isso que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Eles vão caminhar, mas não vão se cansar. Ei, escuta. Quem espera no Senhor não cansa, mesmo se continua andando. O cuidado de Deus era tão grande com o povo de Israel, que a Bíblia diz que nem as sandálias dos pés ficavam velhas. É diferente. Agora, se você quiser fazer a coisa do seu jeito, aí você vai cansar. Aí você vai, um peso assim, ó. Mas quando você lança toda a ansiedade sobre Deus, você já parou para pensar que tem muita gente que não pode acontecer nada na vida dela, nada, que já começa a pensar um bocado de doideira. Às vezes eu sou procurado por algumas pessoas, quer dizer, às vezes não, muitas vezes. E algumas chegam para mim para dizer: pastor, porque olha, eu não sei, mas eu acho que é isso e aquilo outro. Aí eu digo assim: peraí, deixa eu falar contigo. Você tem certeza de que isso vai acontecer? Não, mas eu estou imaginando. Eu disse: então tira essa imaginação da sua cabeça. É feito aquela pessoa que acha que está tossindo. Pronto. Pastor, eu acho que eu estou com câncer justamente nos meus pulmões. Não tem gente que é assim? Que é meio paranoica? O problema é a ansiedade. O problema é você carregar um peso que você não tem que carregar. Ei. Red Bull. Eu não gosto muito de Red Bull também não. Eu estou fazendo muita propaganda hoje, não estou, gente? Mas diz assim: Red Bull dá asas para voar. Que Red Bull dá? Você quer voar, meu filho? Corre para o Espírito Santo de Deus. Que aí você começa a voar nas asas do Espírito, mesmo quando tiver um temporal, mesmo quando tiver aquela... Aí você diz: mas é que eu queria que tudo acontecesse na hora, pastor. Se você quer um arco-íris, você vai ter que tolerar a chuva. Vai ter que esperar para o arco-íris aparecer. Você só para quando você chega no seu destino. Fala para essa pessoa linda aí: ei, só para quando chegar no seu destino. Mantenha o foco. Fala para outra: só para quando você chegar no seu destino. Mantenha o foco. É isso. Quando foi que Caleb parou, pastor? Quando ele conquistou aquela terra que ele disse, que Deus tinha dito que ele ia conquistar. Em último lugar, para manter o foco, esse é o que eu mais gosto: não se esqueça de como tudo termina. Fala a verdade.
Quem gosta de finais felizes aqui? Eu amo. É horrível quando você assiste um filme e aquele filme acaba de um jeito assim que você... Não, quem nunca assistiu um filme que quando acaba o filme você fala assim: ah não, Thalita é bem assim, não é possível, amor, a gente não devia ter vindo. É horrível. Por quê? Porque quando você assiste um filme, você já está pronto para no desenrolar do filme assim, chegar naquele momento do ápice do filme, em que dá tudo certo, e que acaba daquele jeito maravilhoso. Eu não estou falando nada utópico aqui não. Eu estou falando algo que é real. Para mim, para você. Todo fim é um final feliz. Mas eu estou vivendo algo muito forte agora, pastor. Eu acho que é o meu fim. Não é. Se fosse o fim, seria feliz. Quando eu e Thalita tivemos nossa primeira filha e Deus a levou, eu sabia que aquele não era o meu fim, nenhum dela. Não. Hoje eu tenho Sara, hoje eu tenho Laura, e logo, nesse mês de fevereiro, Heleninha está nascendo. Agora sim é o fim. Tem gente que está pensando que é contagem para ser salvo. 10, 9, já tem você, meu filho. Você é filho. Não se esqueça de como tudo termina. Como foi que Caleb terminou a frase dele? É certo que venceremos. É certo que venceremos. Sabe por quê? Porque quem mantém o foco sabe como tudo termina. É certo que venceremos. Daniel acabou bem. Sadraque, Mesaque e Abednego acabaram bem. Davi acabou bem. Caleb acabou bem. E agora é a nossa história. Vai acabar bem. O nosso fim, o grande finale, vai ser assim: vitória. Sabe por quê? Não é porque eu estou dizendo, não. É porque Deus já disse. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Você pode celebrar o Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa hora. Ei, o melhor ano da sua vida já começou. Basta você manter o foco. Talvez no meio do caminho você, desequilibrou, mas agora é a hora. Mantenha o foco. Silencie as vozes que tentam tirar o seu foco. Faça sua voz ser ouvida. Continue se movimentando. E não se esqueça de como tudo termina. Deixa Jesus te guiar. Talvez no meio das trevas, no meio de um caminho que você não consegue enxergar direito, talvez o diabo colocou trevas ao seu redor. Sabe para quê? Para impedir você de chegar lá. Ei, clama a Jesus. Clama a Jesus, porque Ele vai ouvir a sua voz como ouviu a daquele cego, lembra? E aí Ele vai dizer o que você quer que eu faça, e você vai continuar seguindo em direção ao seu foco, Jesus.